Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Nírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI, diretamente aqui do Estúdio Chico Xavier, da Rádio Vivência Espírita. E hoje, 2 de outubro, estamos aqui dando início nesse novo mês, com outros temas, né, tão importantes quanto aquele de Setembro Amarelo que a gente falou ao longo do mês. Então, boa tarde, né? Boa tarde, Lúcio, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Carol, que daqui a pouco a gente vai falar com ela aqui, que está esperando. Boa tarde. Boa tarde a todos, e nós vamos entrando no ar com patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. A Vila Engenharia, se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. E o Concerto de Cura, um projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. E o nosso programa ele é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita no YouTube, de Barra Vera, Santa Catarina, perdão, e a TV Espaço Espírita no YouTube. E hoje teremos a presença de uma pessoa muito bacana, né? Muito importante para a gente. A psicóloga Carol Campos, que vamos falar hoje sobre saúde mental e os transtornos, né? Ela vai falar bastante a respeito desse tema tão importante que, bom, ela que vai falar com a gente, então. Boa tarde, Carol. Boa tarde, gente. Tudo bem? Maravilha. Carmen, Marcelo, pessoal aí. Tudo bem. Boa tarde a todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz. É um prazer participar aqui com vocês. É muito bom, né, Carol, falando sobre temas importantes, né, que as pessoas precisam de conhecer, porque muitas vezes a gente sempre está falando a respeito desse tema aqui, como é importante a busca de psicoterapia, de psicólogo, do médico, porque muitas pessoas ainda têm um receio, né, de procurar psicólogo ou terapia por achar que é coisa de louco e tudo mais. Evidente que às vezes as pessoas têm sentimentos, emoções, coisas guardadas que não conseguem falar com ninguém. E se ela deixar passar aquilo, muitas, né, traumas de infância, traumas no útero, traumas da adolescência, qualquer tipo de trauma que se passa na vida, isso pode desencadear uma série de consequências, de sequelas, e que é necessário ir buscar ajuda, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito de transtornos, por exemplo, ou de saúde mental, né? Que eu acho que é importante e que começa aí já com uma, sei lá, alguma emoção, né, descontrolada, que é importante observar, né? Isso mesmo. Já que nós vamos falar de saúde mental, né, vamos começar falando. O que é saúde mental, né? É uma questão, assim, importante. E eu gosto muito de falar que a saúde mental, ela é muito mais do que ausência de doença. Existe muito aquela questão, né? Se eu não tenho nenhum transtorno mental, nenhuma doença, eu estou saudável. Mas ela é muito mais do que isso. A gente saber lidar com as nossas emoções, a gente está num estado basal. Eu costumo dizer que o nosso estado basal, ele tem que ser de bem-estar, tranquilidade. Não é nem uma alegria intensa. Às vezes a pessoa acha que ela precisa estar alegre 24 horas por dia, né? Não, o que a gente tem que buscar aqui é um estado de bem-estar, de harmonia, saber manejar as nossas emoções, inclusive, que não são tão vistas como tão positivas, né? Então, como eu lido com tudo isso? E tudo isso é um aprendizado, tudo isso é autoconhecimento e isso é saúde mental. Então, como esse é o tema, eu gosto muito de começar por isso. Outra coisa, Carmen, a gente vem aí, hoje a gente está no dia 2 de outubro, ainda assim, pegando aí o rabinho do Setembro Amarelo, onde falamos muito, né? Em todas as mídias, todo mundo falando de prevenção, de suicídio, de dados, números assustadores. E eu acho que sim, é importante a gente saber, conhecer,
Mas mais do que isso, a gente tem que trabalhar na prevenção. Então, nós temos que falar, sim, de possíveis transtornos que levam, às vezes, a um suicídio, mas com olhar preventivo. E é isso que a gente precisa bater na tecla. Promoção da saúde mental. Como promover? Então, mais do que ficar só nas doenças, a gente também precisa trazer estratégias simples, coisas do dia a dia, aonde a gente vai buscar uma promoção da saúde mental. Que é importante, né? Exatamente. E tem algo que é bom a gente falar, que é a prevenção, né? Porque geralmente, por que nós estamos falando tanto em prevenção? Porque o número desses de suicídio, por exemplo, de depressão, de ansiedade, tem sido muito alto. Então, vamos ter que prevenir, né? Falar a respeito de como evitar que isso tudo aconteça, porque realmente a realidade está sendo muito, muito ruim, né? Está muito dura. E aí, lembrando, né? A gente tem registrado no Brasil 12 mil suicídios por ano. Absurdo. Então, assim, é um número que assusta. Sim, com certeza. E quando a gente olha que esse número, tem muitos jovens, adolescentes, que compõem essa estatística. Então, é legal a gente, nós que somos pais, adultos de referência, cuidadores, a gente precisa ter um olhar mais refinado para como lidar com tudo isso, como ajudar, como prevenir. Com certeza. E auxiliar, né, nesse momento, porque muitas vezes o pai e a mãe não sabem o que fazer, muitas vezes, principalmente adolescente, vamos falar do adolescente, adolescente é assim mesmo, ele se tranca no quarto, ele gosta de ficar sozinho, ele é esquisito. Então, assim, precisa de olhar isso. Tem uma normalidade, né, algumas características que o adolescente tem, mas é necessário observar, porque às vezes ele vai um pouco além, né, e muitas vezes fica no pacote, não, isso é normal. E é importante observar, né? Tão importante isso que você está falando. Posso complementar um pouquinho disso? Claro. Opa. A adolescência, ela é uma fase muito peculiar, né? Então, a gente está naquela transição em que deixou de ser criança, mas também não é adulto. Então, eu queria contextualizar um pouquinho essa fase da adolescência, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente evoluir, até mesmo de falar numa questão de uma depressão no adolescente, tá? Sim, isso que você falou é perfeito. Muitas vezes passa desapercebido na adolescência algumas questões, porque a gente normaliza. Isso é da adolescência. A adolescência, sim, tem muitas características peculiares. Então, o que acontece? A primeira coisa importante, até pouco tempo atrás, falava-se muito da questão dos hormônios, né? Mudanças hormonais, sim, existem essas mudanças, mas hoje as literaturas trazem muito a questão do cérebro do adolescente. Existe uma questão neurológica, uma questão cerebral. Então, o nosso cérebro, ele vem sendo formado de trás para frente. E essa parte aqui, que é o nosso córtex pré-frontal, ele não está totalmente formado nos adolescentes. Ele vai se formar pelos 20, 21 anos, que a gente consegue ter essa questão cerebral completa. E o que acontece com isso? Essa parte, ela é responsável pelas nossas funções executivas, de modo geral. Então, é responsável pela questão de planejamento e controle de impulso. Eu costumo brincar que toda essa parte do juízo, avaliação das consequências, tudo isso está aqui. E o que acontece no adolescente? Não está formado. Então, naturalmente, até a questão cerebral, mais os hormônios, mais o temperamento, mais o ambiente que esse jovem vive, faz com que ele esteja numa fase de todo vapor, né? Eu costumo brincar que, assim, o cérebro do adolescente, a gente pode fazer uma metáfora, é como se fosse uma Ferrari. Então, você pensa lá naquele carro que tem um motor potente, que vai, mas tá com problema no freio.
Aham. Então, é mais ou menos isso. Falta essa questão desse controle. Por quê? Por questões físicas, por questões cerebrais. E claro que uns mais, outros menos, a gente tem. Adolescentes são pessoas, seres humanos individualizados. Então, cada um vai ter uma forma de agir, mas isso de maneira geral. E aí é a nossa questão de que comportamentos do adolescente são diferentes. Eles são, de forma geral, mais inconsequentes, muito imediatistas, é aquele prazer imediato, a recompensa, né, no aqui e agora. E os comportamentos. Aí a gente fala dos tradicionais comportamentos. Eles estão mais próximos de grupos do que da família, querem estar mais perto dos amigos, é onde tem a identificação, precisam pertencer a algum grupo. E quarto, né, gente? O quarto é o santuário do adolescente mesmo, é um local sagrado, é ali que eles passam a maior parte do tempo. E ainda com essa pandemia, agora a gente já está vendo aí uma certa normalização das coisas, devagar, normalização que eu digo Sim. Né, com muita cautela. Sim, com certeza. Deu uma travadinha no sistema lá da Carol, mas ela já está voltando. Ela está falando a respeito desse fato aí, né, da adolescência. Alguma coisa aí, Má? Participação? Voltou? Opa, voltamos? Então vamos continuar. Maravilha, continua, Carol. Ótimo. Desculpa, não sei o que aconteceu. De vez em quando ela cai. Então, existem os comportamentos que são comuns. Ficar muito dentro do quarto, ficar mais isolado, porque eles têm mais essa comunicação com os amigos, querer ter ali aquele seu momento, às vezes uma necessidade de se impor, né? E aí vem uma comunicação às vezes mais agressiva. Então, tudo isso a gente pode dizer que é normal, é esperado nessa fase. Mas a gente tem que ter conhecimento do que não é tão natural assim e ficar de olho. Então, Carmen, pessoal todo aí que está nos ouvindo, né? A depressão no adolescente, ela passa sim desapercebida, porque a gente vai naturalizar por conta dos comportamentos. Mas a primeira coisa que é importante a gente saber é que num adolescente, numa criança também, tá, gente? Eu vou falar adolescente, estou falando do adolescente, mas isso cabe para as crianças que também têm depressão. Então, quando a gente percebe que existem comportamentos mais agressivos, porque primeira coisa é que o adolescente e a criança, eles não vão manifestar uma depressão igualzinha a de um adulto. Então, por que nós, educadores, pais, mães, às vezes deixamos passar? Porque a gente espera que, se tiver definido, vai estar necessariamente na cama, com aquela tristeza profunda, vai estar. E não, a depressão na criança e no adolescente, ela se manifesta de forma diferente. Então, vai acontecer o quê? Comportamentos mais agressivos, mais do que o natural. Então, se o seu filho, sua filha não tem, e começa a ficar mais hostil, com mais facilidade para brigar, com uma irritabilidade muito grande, é um ponto. Alterações de sono. Então, tanto para mais quanto para menos, ou insônia, né? Ou dormir muito mais. Aí é um outro parênteses. Adolescente dorme mesmo, e a gente sabe que gosta de dormir, gosta de, principalmente nessa época, eu tenho recebido muito no consultório, adolescentes trocando o dia pela noite, né? Mas se está além do ponto, e existe uma questão importante, é o porquê desse dormir demais. Será que é o dormir demais do adolescente, fisiológico, ou a gente percebe quando é um dormir evitativo da convivência, sabe?
Isso é importante, né? Mudanças no rendimento escolar. Então, se é aquela criança que vem direitinho, de repente tem uma queda brusca, começa a tirar notas baixas, a escola começa a notificar os pais de faltas, né? A gente também tem que pesar que agora, na época da quarentena, muitos caíram no rendimento porque não se adaptaram com o homeschool. Então, tudo isso a gente tem que refinar o olhar para não sair diagnosticando. Puxa vida, meu filho caiu o rendimento escolar. Então, não é só isso, né? A socialização diminuída. Então, eu não quero nem jogar no videogame online com os meus amigos. Então, opa, isso já é alguma coisa importante. Mudança de apetite, ou come demais, ou para de comer. Perda de energia, vontade zero de fazer as coisas do dia a dia. Então, pessoal, parece que assim, nossa, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que para a gente dizer tem alguma coisa errada, eu tenho que conhecer quais são esses critérios, quais são esses indicadores. E hoje eu falei aqui rapidamente alguns, mas além disso, o que eu preciso considerar? A frequência e a intensidade, tá? Então, assim, não é um dia que meu filho tá virado para a lua, que ele tá irritado, que ele... Não. Isso tem acontecido de uma forma frequente, vem acontecendo aí por mais de 2 semanas contínuas. E não é um sintoma desses, é um conjunto, né? Pelo menos 3 sintomas desses que eu falei juntos. E aí sim, se a gente perceber que está acontecendo, vamos acender uma luzinha amarela e colocar uma lupa, porque pode não ser só uma mudança comportamental por conta da fase, e sim, porque ele está vivendo alguma questão aí depressiva. Sim, com certeza, né? Precisa de observar bastante. Mas alguma coisa aí? É só avisar o pessoal que nós estamos com essa live no YouTube e também no Facebook, na página das Crianças do Século XXI e também na página da Rádio Vivência Espírita. Então, quem que por alguma razão não conseguir no YouTube, vai lá no Facebook e nessas páginas você consegue acessar essa live, né, ao mesmo tempo. E tem algumas pessoas que estão participando. Se você estiver no YouTube, dá uma curtida, dá um joinha, se inscreve também no canal para participar junto com a gente aí, engrossar essa família da Rádio Vivência Espírita, para acompanhar também outros programas, tá bom? E compartilhe esse link para pessoas que você sente que precisa conhecer esse tema, saber um pouco mais sobre o que está sendo falado, porque esse é um programa que traz muita informação para todos nós. Nós temos algumas participações, sim, aqui no YouTube. Participação do nosso querido Aécio César, que está mandando alô aqui, sempre está com a gente. Uma ótima sexta-feira a toda a equipe do Crianças do Século XXI e a entrevistada, o meu fraterno abraço. Tem também a participação da Mara Souza, Carmen, Marcelo e Lúcio. Gratidão por mais um programa de grande esclarecimento e aprendizado para todos. A Maria Aparecida Marcondes, mandando um boa tarde a todos. A Kátia dos Santos também mandando um alô pra gente aqui. E o Birajara Flores, que é o seu Bira, né, meu pai, que está sempre acompanhando junto com a gente também, mandando boa tarde ao Marcelo, a Carmen, ao Lúcio, um bom programa a todos, um bom assunto, prevenção, este é o que deve ser desenvolvido para todos. Tem a pergunta do Aécio César, mas antes de eu colocar até a pergunta, se você tiver tanto no YouTube ou no Facebook, manda sua pergunta para a nossa entrevistada ou manda o seu comentário, participa junto com a gente aqui, para que a gente possa ter uma contribuição da sua parte. Quer que faça a pergunta do Écio? Pode fazer a pergunta. Então vamos lá. O Écio está perguntando o seguinte, Carol, diante do ditado de médico e louco todo mundo tem um pouco, poderemos equacionar esse ditado nos egos da personalidade humana ainda fragmentada? Você repete só o final da pergunta para mim? Claro, claro. Vou repetir a pergunta no geral, né? Que ele fala do ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então ele pergunta assim, poderemos equacionar esse ditado nos egos da personalidade humana ainda fragmentada?
É uma pergunta interessante, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que podemos, que Oi? travou aqui. Não, estamos te ouvindo. Tá normal. Ah, então foi só a minha imagem que deu aqui para mim, deu uma travada. Mas é uma afirmação, né, que eu acho que podemos, e a gente vê hoje em dia muito isso acontecer, mas eu não diria de louco, né? Mas eu diria que já viveu ou vive com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, mas está todo mundo em casa, está todo mundo vivendo porque consegue viver em pleno funcionamento, né? Não está na situação paralisante que a gente pensa. Então, eu não sei se eu entendi bem, se é isso que ele quis dizer com a pergunta, mas, mas eu creio que todo mundo, sim, está, né, passa por questões de desregulação, por questões, eu não vou dizer de louco, até para a gente não fomentar essa questão do preconceito que a gente vê muito hoje em dia. E tem uma coisa também, né? Que essa questão do. Hoje, né, tem uma coisa de ansiedade muito forte, né? Tanto criança como adolescente, né? As pessoas em geral, né, tem muita ansiedade, né? Ô, Em Carmen, geral. Oi. eu acho que essa colocação do Aécio deve ter sido esse fragmentar, né? Uhum. Deve ter sido o que ela estava falando no começo, sobre essa forma da criança ter o sentido e ver as coisas de forma diferente, né? De uma forma onde o ângulo das coisas é um pouquinho diferente, que não é tão peculiar. Ele está ali fragmentado, mas ele aparece de uma forma diferente. Talvez seja isso que ele queria dizer na pergunta. Eu acho que foi isso. Pode ser. Perfeito. E, Carmen, você falou da ansiedade, né? E é isso mesmo, a criança que tem algum transtorno de ansiedade, ela vai ter manifestações comportamentais e aí quem olha de fora e não entende o que está acontecendo, começa a atribuir diversos rótulos, né? Já que a gente começou a falar da ansiedade, deixa eu só puxar um gancho aqui. Ansiedade, todo mundo tem, e a ansiedade é um sentimento natural. Todos nós sentimos ansiedade em determinado momento da vida, certo? É muito comum as pessoas dizerem: ah, eu sou muito ansiosa, ah, meu defeito é que eu sou muito ansiosa. E sim, todos nós temos ansiedade. O que vai diferenciar o que é ansiedade? Vamos começar falando disso. A ansiedade, ela é uma antecipação, né, de alguma ameaça real ou não, porque muitas vezes é uma ameaça para mim, eu sinto aquilo como uma ameaça, mas não necessariamente é uma ameaça real. Então, assim, a ansiedade é quando eu antecipo, eu vivo ali no futuro, pensando numa coisa que ainda não aconteceu, na forma que essa coisa vai acontecer. E a base do transtorno da ansiedade é medo e preocupação. E todos esses sentimentos, eles existem
e precisam ser compreendidos, aceitos e validados, porque todos eles têm a sua função. Então, o medo, ele é importante. O medo tem uma função, que é nos proteger. A ansiedade também tem uma função importante. Então, a ansiedade faz com que eu me prepare para alguma coisa que pode ser diferente para mim. Então, vou prestar um concurso, eu estou muito, muito, muito ansiosa, porque eu tenho medo do que vai acontecer, estou preocupada, e isso me movimenta, me põe para frente, me faz estudar, me faz ir atrás. Isso é o natural, é o esperar. Aí a gente fala, então, qual é a diferença da ansiedade, essa que todos nós temos, e de um transtorno de ansiedade? E é aí que a gente precisa entender muito bem. O transtorno de ansiedade, uma pessoa que tem um transtorno, essa ansiedade ela vai ocupar muito espaço, muito tempo na vida dessa pessoa. Então, ela é excessiva, ela é persistente e ela traz prejuízo. Então, quando eu começo a perceber que está trazendo prejuízo para mim, ou no comportamento do meu filho, da minha criança, do meu adolescente, aí é hora de falar, opa, é mais do que uma ansiedade natural, está trazendo prejuízo, passa a ser um transtorno de ansiedade. E existem diversos transtornos de ansiedade. Tem a ansiedade de separação para a criança, tem ansiedade social, tem ansiedade generalizada, então, e por aí vai. Existem diversas categorias, né? Dentro do DSM, que é o Manual de Critérios Diagnósticos, tem lá todas as categorias e os critérios para que a gente diagnostique, né, um transtorno depressivo. E aí entra muito isso que vocês estavam falando. A gente, às vezes, vê uma criança que sofre de algum transtorno ansioso e como a criança vai manifestar isso? Através de comportamento. Ela não tem nem repertório para falar, verbalizar o que ela está sentindo, muitas vezes. E ela vai se comportar de uma maneira que pode ser disfuncional e a gente vai prestar atenção nisso. Mas muitas vezes já vem os rótulos, essa criança é mal educada porque ela não fala com ninguém. E muitas vezes ela pode ter um transtorno ansioso, um transtorno de ansiedade social. Ah, essa criança ela é birrenta, enfim. E aí vem N rótulos. E aí cai no que o Marcelo estava falando, né? Tudo vai depender do que a gente, da forma que a gente olha, como a gente interpreta essa situação. Então, se eu sei que tem alguma coisa aí, eu preciso estar atento. E a criança, ela vai sempre manifestar por comportamento. E nós, pais, cuidadores, responsáveis, adultos de referência, precisamos pensar o que esse comportamento está querendo me dizer. Isso é uma questão importante. Muito bom, né? Fala, Mar. Não, tem aqui a Kátia. Perguntar o seguinte, será que o adulto ansioso, ele já não foi uma criança ansiosa? Isso já pode ter sido, sabe,
dele estar trazendo isso desde então? Pode, com certeza. Vem aí, né, uma questão de perpetuação desse comportamento, se de repente isso nunca foi identificado, nunca foi trabalhado, tratado, isso vai perpetuando. Se isso não estiver trazendo grandes prejuízos na vida dele, talvez ninguém percebeu, talvez isso não foi cuidado, e vai trazendo e vai se arrastando. E acho que foi o Marcelo que falou aí da questão do adulto ansioso, né? Uhum. Isso é perfeito, é uma colocação super importante, porque crianças e adolescentes, elas aprendem muito mais por modelação do que por verbalização. Isso é um fato. Então, se nós adultos queremos ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, a cuidarem da sua saúde mental, a primeira coisa que a gente precisa é trabalhar na nossa regulação emocional, antes de mais nada. Então, eu gosto sempre de falar isso. Como é que você está? Como é que você, mãe, como é que você, pai, está em relação a isso? Porque a gente é o modelo e as crianças vão aprender através da modelação. Então, não deixem de olhar para vocês, olhar para a gente. E eu preciso me cuidar, eu preciso mostrar para eles como eu lido com as minhas emoções. E já que a gente está falando de emoções, eu acho importante dizer que se você quer que o seu filho, que o seu adolescente, que a sua criança tenha habilidades, né, de regulação emocional, tenham habilidades para lidar com essas questões, a primeira coisa é treinem as suas habilidades. Porque é treinável, gente. A gente pode treinar a autorregulação. E a criança, ela vai ver como eu lido com a minha raiva, como eu lido quando eu estou muito triste, muito nervosa. E como que a gente faz isso, né? A primeira coisa é o que no consultório, na psicologia, a gente chama de psicoeducação. A psicoeducação das emoções, a gente vai ensinar primeiro a reconhecer, identificar quais são essas emoções. É muito bonitinho, eu amo trabalhar com criança, então eu tô com as minhas crianças lá no consultório, eu começo da base a nomear, ensinar a nomear emoções. Então a gente tem lá os recursos, os baralhos, o que quer que seja, e aí a gente ensina o que é ansiedade, o que é alegria, tristeza, raiva, nojo, né? Então, a primeira coisa, aprender a identificar, dar nome ao que eu sinto. E depois, gente, aprender a validar tanto as nossas quanto as emoções das crianças. A gente precisa acabar com essa conversa, porque nós, quando pequenos, não aprendemos, não é hábito, né? A gente aprender a validar as emoções. É muito comum de falar assim, que feia essa raiva, menino. Menino não sente raiva. Menino bonito não sente raiva. Engole o choro, né? Menino não chora, não é? A gente não vê muito isso no dia a dia? Sim, sim. E aí, a gente precisa desconstruir e reconstruir essa forma. Porque todas as emoções são válidas, todas as emoções são, sim, permitidas. E todas elas têm uma função. Então, eu posso sentir raiva, o meu filho pode sentir raiva. Se a gente não sente raiva, se a gente não manifesta de alguma forma, o que acontece com essa raiva? Para onde ela vai? Com certeza. Então, o que a gente precisa é ensiná-los a manejar
as emoções. Então, assim, eu estou sentindo raiva, tá tudo bem. Você só precisa aprender a lidar com essa raiva. E se eu, mãe, referência, pai, qualquer adulto de referência, souber lidar com a minha, eles vão aprendendo, eles vão percebendo isso pela modelação, sabe? E a gente validar o sentimento da criança do tipo, filho, tá tudo bem, eu tô entendendo que você tá com essa raiva, eu sei como é isso, eu também sinto. Então, o que a gente pode fazer para acalmar? O que a gente pode fazer para lidar com isso? E aí a gente começar a trabalhar com eles estratégias. Aí a gente já está falando um pouquinho em prevenção, a gente já está falando um pouquinho em como manejar, né? Treinar essas habilidades. E aí a gente vai ajudá-los, desde uma respiração. Cada um vai encontrar a sua forma de se acalmar. Então, se desde pequeno a gente começar a trabalhar, a validar as emoções, ensinar que elas são permitidas para mim, são permitidas para você. A tristeza, ela é permitida, tá tudo bem você ficar triste, né? Então, eu vejo muito essa questão, quando o Marcelo colocou, né, se os pais, os adultos, muito ansiosos, se isso também passa, né, se o filho aprende com isso. Sim, porque é modelação. E o pai muito ansioso, a mãe muito ansiosa, preocupada com aquela ansiedade generalizada, que tudo tem medo, preocupações constantes. É óbvio que vai, de certa forma, passar isso para essa criança. Então, temos que sempre estar atentos a nós mesmos. Como no avião, né? Por que no avião, se máscaras caírem, você tem que colocar primeiro a sua? Você precisa estar vivo, você precisa respirar, você precisa estar bem. E a mesma coisa com a saúde emocional. A gente vive hoje numa época de muita... A gente precisa mostrar muito que está todo mundo muito bem. Então, a gente vê lá as selfies, redes sociais. Ninguém posta quando não está bem na rede social. Certo? Então, fica aquela coisa toda do mundo perfeito. E isso tudo está adoecendo as pessoas, os jovens, que sempre acham que a grama do vizinho é mais verdinha, que lá não tem problemas. Então, a gente precisa mostrar essa vida real para os nossos filhos e que está tudo bem. Está tudo bem sentir raiva, mas vamos aprender a lidar com essas questões. Com certeza, né? Nós vamos dar um intervalinho rapidinho, Carol, e já voltamos aí aos ouvintes, né? Waheguru, Waheguru,
Waheguru, Wahedio. Waheguru, 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 Wahedio. Waheguru, Waheguru, Wahedio. Waheguru, 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 Wahedio. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Retornando então, esse assunto tão interessante com a Carol Campos, psicóloga. E estamos falando aqui da saúde mental, dos transtornos, né? E então a Carol estava falando, deixamos uma pergunta no ar, né? O Marcelo deixou uma pergunta e ele vai repetir aqui para a Carol responder para a gente. Vamos lá. É interessante o que ela trouxe, porque ela falou muito, já começando a dar algumas ideias com relação a buscar algumas soluções para diminuir essa situação da ansiedade. E eu perguntei para ela se o exercício físico, a atividade física, ela pode ajudar, seja criança ou adolescente ou até mesmo adulto, a diminuir esse grau de ansiedade, né? Então foi essa a pergunta que eu deixei para ela. Uma outra coisa que eu queria falar, antes que a Carol entre novamente aqui, o Lúcio está aqui já resolvendo umas coisinhas, que nós entramos hoje no segundo dia, né, de outubro. Nós terminamos o setembro amarelo e agora nós vamos entrar no outubro rosa, né? Então, essas cores que permeiam o ano todo, né? Com prevenções de doenças, é muito importante. E eu vou deixar aqui, falar um pouco sobre o outubro rosa, eu ia deixar para o final, mas já que a gente está com esse tempinho para falar, é muito importante a prevenção do câncer de mama, né? Eu já tive um câncer de mama há mais ou menos 12 anos, e eu sempre digo para as pessoas o seguinte: a pior coisa é receber um diagnóstico de câncer, né? Isso quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, muitas vezes a gente fica apavorada, porque a primeira coisa que vem à nossa mente é vou morrer. E muitas vezes a gente acaba não sabendo o que fazer, né? Diga alguma coisa para... Posso aqui.
celular? Então, é importante, eu também, quando eu descobri isso numa ida ao médico dessas de rotina, né? Então, a cada 6 meses, vai ao médico, faz uma série de exames, e numa dessas que eu fui, detectou esse câncer de mama, né? Então, eu passei pelo tratamento, tive que fazer cirurgia, enfim, uma série de coisas. E o processo, na verdade, muitas vezes a gente tem o Deepak Chopra, que é um médico indiano que mora radicado nos Estados Unidos há muitos anos, já está lá. Ele é médico Ayurveda e ele fala o seguinte, que a pior coisa não é viver nem com a doença, mas com o diagnóstico, né? Então, às vezes você fala assim, você tem um tumor, alguma coisa, mas você não tem uma proporção do que é. Então, muitas vezes as pessoas não sabem lidar com o diagnóstico. E ele é tão pesado, ele é tão sério, que muitas vezes as pessoas, sabe, ficam para baixo, assim, baqueiam mesmo. Então, é importante procurar ajuda, não só do médico, mas também de terapeutas, de psicólogos, para poder acompanhar e poder você trabalhar com as emoções, né? Porque realmente isso faz com que a gente se desestruture muitas vezes. Graças a Deus, eu tive muito auxílio na época em que eu tive câncer de mama. Os médicos com quem eu fui consultar, a cirurgia foi maravilhosa, a pós-cirurgia também, a colaboração da família foi muito importante, isso sempre é muito importante. Nós temos pessoas ao nosso lado, isso mobiliza a família inteira, porque não é uma doença que é uma gripe, né? Mas é uma doença que você tem assim como se fosse uma sentença, né? Você tem um medo enorme de acabar tudo ali. Mas na medida em que você tem consciência de que você precisa de mudar algo, porque uma doença como essa não é uma doença que vem ao acaso, né? Ela vem para te dizer algo. E a partir do momento em que eu tive só 12 anos, foi 2008, 2008, exatamente. Então, assim, eu percebi que eu precisava de fazer uma grande mudança na minha vida. Então, quando a gente pensa nessa grande mudança, e não é só uma mudança externa, mas é uma mudança interna, nós precisamos de abandonar muitas emoções do passado, nós precisamos de perdoar todo mundo, nós precisamos de, sabe, é aquela coisa de ter razão ou ser feliz. Então, o que a gente quer? O que nós pretendemos, né, na vida? A gente quer ter razão o tempo todo, quer ficar, sabe? Eu cansei disso aí. Eu preferi realmente assumir um outro lado da vida, uma coisa mais leve, porque eu era muito rígida, então eu comecei a ficar mais leve nesse sentido. E nunca mais eu tive, graças a Deus, nenhuma sequela, nem mesmo recidiva, nem nada do que acontece, muitas vezes metástases, essas coisas todas, eu não tive. Mas exatamente porque eu entendi a mensagem do que o câncer veio me dizer. Eu precisava sim mudar e muito, não era pouquinho não, é muito. E eu venho mudando até hoje, né? Porque são 12 anos aí, a gente tem uma vida para mudar, muitas vezes a gente fica a encarnação inteira, passa a encarnação inteira, acho que é por isso que a gente encarna tanto, porque a gente não muda. Então, quando a gente tem esse tipo de abalo na nossa vida, nós precisamos realmente entender qual é o recado. Então, esse mês eu quero falar várias vezes, né, a respeito desse tema, porque eu acho que é muito importante nós falarmos e prevenirmos, não só câncer de mama, mas todos os cânceres, né? Então, visitar o médico é muito importante. Muito bem? Eu acho que agora a Carol já nos ouve, né, Carol? Sim, agora tá perfeito. Opa, maravilha. Então vamos lá. Então vou voltar àquela pergunta que eu tinha colocado para você, de várias coisas que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade, se a atividade esportiva ou exercício físico pode ser um mecanismo que ajuda. Uhum. Com certeza pode e deve ser feito, né? Então, eu vou complementar, Marcelo, essa resposta, Sim. Dizendo, vamos falar então alguns cuidados que a gente pode ter com a saúde mental, como medidas preventivas, tá? Então, perfeito, eu já vou começar pelo que você falou, exercício físico, qualquer que seja.
É muito comum as pessoas falarem assim, eu odeio academia. Não precisa ser academia. A gente pode encontrar aquilo que nos faça bem, que a gente gosta. Eu gosto de dançar, vai dançar. Gosto de caminhar, vai caminhar. Gosto de correr, gosto de jogar vôlei, futebol, não importa. Mas é muito importante, a gente tem pesquisas que comprovam isso. Então, na hora da atividade física, neurotransmissores importantíssimos estão sendo liberados e a gente não pode se privar disso. Não importa o que, busque aquilo que te dê prazer. Agora, se nada dá prazer, vai assim mesmo, gente, vai só um pouquinho. É como tomar remédio. Então, eu vou dar uma caminhada porque é remédio, sabe? Então, assim, atividade física, sem dúvida. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é o autoconhecimento. Então, buscar se conhecer. E aqui a gente não precisa em nada muito profundo. Claro que quanto mais profundo, melhor, mas assim, coisas simples do tipo, como eu funciono? Se eu sei por que talvez hoje eu não esteja tão bem, mas é porque aconteceu isso, ou porque eu tomei uma medicação X. Então, buscar se conhecer, buscar mapear como você funciona, isso é importante. Autoconhecimento, atividade física. Duas coisas nós já falamos. Dormir melhor. Gente, como dormir é importante. A gente não dá importância, a gente às vezes acha que é balela, mais uma conversinha. Não. Bom sono. E não é dormir de qualquer jeito, né? É uma boa noite de sono. Isso faz toda a diferença. Dormir é um processo biológico fundamental para a saúde física e mental. Então, se você não está dormindo bem, se está com alguma questão, busque formas que te ajudem. Faça a higiene do sono, procurem sobre isso, ajuda muito. A alimentação também é muito importante. Então, vamos colocar aí junto com a categoria exercício e alimentação, né? Outra coisa, relações positivas. O que eu chamo de relações positivas? Buscar pessoas que te façam bem para estar próximas de você. Sabe aquelas pessoas maravilhosas, aquelas pessoas que nos inspiram, aquelas pessoas que façam coisas positivas e evitar relacionamentos que você não gosta, que você considera tóxico. Se isso não te faz bem, e tem como ser evitado, porque muitas vezes não tem, né, gente? Então, quando dá, evite. Outra coisa, aprenda a relaxar. Se permita ter momentos em que você não vai fazer nada. O ócio pode ser muito positivo em alguns momentos. Veja bem, em alguns momentos, não é sempre, né? Mas é importante, sim, se permitir relaxar. Entender como você relaxa. Tem gente que precisa de silêncio absoluto, tem gente que vai para a natureza, tem gente que se conecta ali com você mesmo em algum momento na sua casa, mas se permita relaxar, se permita inserir atividades prazerosas no seu dia a dia. E aí não tem dica, não tem receita, porque cada um vai saber o que é prazeroso para você, é muito particular isso, né? Uma outra coisa que além de ser prevenção, né, de saúde mental, é um fator protetivo para transtornos, é um fator protetivo para suicídio, para coisas assim que são muito sérias, que é a espiritualidade. E aqui eu não estou falando necessariamente de uma religião, tá? É a espiritualidade como um todo. E cada um vai saber também como funciona. Aqueles que se encontraram na sua religião, se dediquem a isso. Tenham os seus momentos de conexão com algo maior, com algo superior. Isso é fator protetivo comprovado para transtornos depressivos, para transtornos ansiosos,
para transtornos que levem a pensamentos de morte. Então, se conectem às forças maiores, ao que você acredita, não importa o que. E a gente fazendo isso, a gente leva também mais um exemplo para os nossos filhos, crianças e adolescentes entenderem o quanto isso é importante, o quanto isso nos ajuda. Práticas meditativas. A gente hoje ouve falar muito do mindfulness. O que é o mindfulness, gente? Nada mais é do que a gente estar conectado com o momento presente, é viver o presente. Vive intensamente, esteja no momento. É difícil demais isso. Parece que é fácil, mas não é. Exige muita prática, exige treino. Tudo na vida tem que ter treino. E o mindfulness não é diferente. Então, pratique a qualidade de presença. Se você está naquele lugar, esteja ali, sabe? Desde assim, tomar um banho. Eu brinco que existe o banho mindfulness, que é aquele banho que você entra e você sente aquele banho, a água que está caindo, sabe? Exercita os 5 sentidos. Sente o cheiro, sente a temperatura, você vai sentir, escutar o que está acontecendo ali. Isso é mindfulness, é você ter qualidade de presença, viver no presente, porque hoje está todo mundo muito acelerado. Hoje a gente vive sempre pensando no e se, ou muita gente vive no passado, né? E aí o que acontece? Vem as questões mais depressivas também. Então, viver de passado gera depressão, viver de futuro, só de futuro, pode gerar uma ansiedade muito séria. Então, a dica sempre é, vamos buscar o caminho do meio, vamos buscar a qualidade de presença, vamos tentar viver o momento presente, que não é fácil, é treino. Outra coisa, vamos começar a desconectar um pouco mais, né? Desconectar das redes. Não estou falando mal, muito pelo contrário, eu amo rede social, eu amo os benefícios que a tecnologia nos proporciona, mas a gente precisa ter momentos com outras conexões. Vamos conectar com as nossas famílias, com nossos amigos, e vamos tentar desconectar um pouquinho disso. Isso ajuda e muito para essa questão da saúde mental. Nossa, Marcelo, você fez uma pergunta e eu falei um monte aqui. Pois é, né? Mas você falou uma coisa importante, que realmente a gente precisa se desconectar, né? O famoso unplug it, né? Tira da tomada e relaxa um pouco. Mas falando em espiritualidade e coisas do passado, tem uma pergunta do Aécio César, eu chamei de Neves, ele não gostou, que eu errei, esqueci, viu, Aécio? O Aécio César fez a seguinte pergunta: as personalidades que vivenciamos em outras existências, elas podem se apresentar na individualidade humana atual como um transtorno mental? Claro que ele está levando em consideração a questão vida passada, aquela coisa toda de reencarnação, enfim, mas fica à vontade de responder. Sim, eu vou dizer pelo meu breve conhecimento, né? Pelo que eu já estudei, e sim, pode. Eu acredito muito nisso, né? Acho que isso é uma questão assim, também muito de ciência, mas eu acredito e vejo casos, até no meu consultório, óbvio que no meu consultório eu não trabalho com essa questão, a história na psicoterapia e tudo, mas eu tenho pacientes que têm essas crenças, que são espíritas, que acreditam. Então, eu vejo muito isso se manifestar. Essas questões das nossas personalidades passadas e, de alguma maneira, físicas, né? Então, aí o tratamento, mais do que nunca, ele precisa ser integrativo. A gente precisa usar todas as práticas que a gente conhece, que a gente entende e que possa ajudar essa pessoa nessa vida de hoje. Bacana. Interessante, né, Carol? Outra coisa que eu ia perguntar para você, assim, a gente fala muito de ansiedade porque é algo que todo mundo fala, conhece e tal, mas quais outros transtornos, assim, que também podem prejudicar muito as pessoas, mas que é interessante as pessoas conhecerem?
podia trazer alguns outros transtornos, assim? Posso. Bom, tem uma variedade, né? Se a gente for assim parar e pensar de transtornos hoje psiquiátricos, transtornos mentais. Eu falei muito da ansiedade e depressão porque são dois muito conhecidos que estão em grande destaque hoje em dia, principalmente pela pandemia. A gente viu que deu um boom, né? A pandemia impactou muito pessoas que já tinham essa predisposição ou que já estavam meio depressivas, e isso foi aumentando. Mas a gente tem aí diversos transtornos de personalidade, então muito é ouvido também falar do transtorno de personalidade borderline, o transtorno afetivo bipolar também é algo que eu tenho visto aparecer bastante hoje, e não é que tem mais do que tinha no passado, mas tem mais conhecimento e o diagnóstico acaba ficando mais fácil, né? É importante a gente falar disso, porque o transtorno bipolar, ele não é o que popularmente a gente ouve por aí. Todo mundo fala, fulano é bipolar, tem hora que tá bem, daqui a pouco tá dando patada em todo mundo, sabe? Não dá para conversar, não, fulano ali, ele é bipolar. E não é isso, né, que o senso comum diz que é o transtorno afetivo bipolar. Transtorno de bipolaridade, ele tem alguns critérios que para a gente diagnosticar alguém. E existe duas fases, e uma é a fase depressiva, que aí a gente vai ter todas as características do transtorno depressivo, tristeza, desânimo, apetite acentuado ou diminuído, enfim, tudo aquilo que eu já falei. E ele tem que ter a fase de mania. O que é a fase de mania dentro do transtorno bipolar? Não é falar assim, nossa, fulano está feliz. Uma hora ela está feliz, uma hora ela está triste. Não. A fase de mania é uma fase onde aparecem comportamentos e sentimentos muito intensos, aonde a pessoa começa, por exemplo, a ficar muito não é assim, excitada demais, está tudo muito Eufórica, alegre, né? feliz demais. Essa pessoa pode começar a apresentar comportamentos compulsivos, ela compra muito naquela fase, ela é muito intensa, ela perde o sono. Pessoas na fase de mania acham que dormir é bobagem, para que isso? E tem uma energia, assim, acima da média, não é natural. Então a pessoa ela fica extremamente eufórica, lembrei a palavra que eu queria dizer. Ela fica muito eufórica na fase de mania. E a fase depressiva vem depois, e aí ela muda da água para o vinho. Só que não é geral, isso não acontece assim no mesmo dia, sabe? Como as pessoas costumam dizer. O transtorno bipolar, ele pode durar aí na fase de mania uma semana, a pessoa está nessa fase. Depois ela entra uma semana na fase depressiva. Então tem variações muito grandes, ela dura um período de tempo. E pode ser a hipomania, que é um pouco mais leve, né, do que essa euforia toda, mas ela apresenta também esses comportamentos mais intensos do que o natural. E isso traz muito prejuízo na vida dessa pessoa. É muito complicado, então leva realmente a desespero, é desesperador para quem vive e para quem convive, né, para os familiares, amigos, porque muitas vezes não sabem como lidar. Então, o transtorno bipolar, ele é um transtorno psiquiátrico, ele precisa necessariamente estar acompanhado, estar medicado, mas traz muito sofrimento. A pessoa em fase de mania, ela faz coisas
E depois ela se enrola, às vezes ela compra, entra numa compulsão de compra, e depois eu não sei nem como lidar, não sei nem como é que eu vou pagar tudo isso. Então fica muito fora do controle. Então, o transtorno bipolar é um deles. E é um transtorno psiquiátrico mais grave e que precisa necessariamente estar acompanhado. Muito bom, né? Tem muito assunto, muitos temas, né? Tem muita coisa. Muita coisa, né? E junto com tudo isso, desculpa. Bom, não pode falar. Eu ia falar que junto com tudo isso a gente ainda tem muito preconceito. Sim. E o preconceito nas questões de saúde mental, infelizmente, eles existem. Então, se a pessoa está com depressão, né, é caracterizado como fraqueza. Essa pessoa é fraca porque ela está deprimida, né? E que aí, quem aqui já não ouviu assim? Nossa, esse menino tem tudo. Como é que ele está deprimido? Está deprimido por quê? Falta de cinta, falta de Deus, né? E se a gente substituísse a depressão por câncer e falasse assim, esse menino tem tudo, por que ele está com câncer? Sim. Não é? E a depressão é uma doença que ela precisa de cuidados, precisa de tratamento. Então, gente, se puder ficar alguma coisa aqui, eu quero que fique a conscientização do quanto a gente precisa buscar conhecimento sobre o tema, antes de julgar, antes de trazer frases, palavras aí de senso comum preconceituosas. Então, vamos buscar conhecer. Quando a gente busca conhecer, a gente se imune, a gente ganha repertório para poder ajudar, para poder atuar. Essa é uma pergunta que eu recebo. Como nós, pais, podemos ajudar nossos filhos ou ajudar nossos cônjuges, pessoas próximas que estão vivendo um momento de um transtorno assim? Aproveitando Então, até o que você está falando, tem uma pergunta mesmo. Quando é hora de buscar ajuda profissional? Mas eu queria Bacana. complementar aqui também, Carol, falando o seguinte, o não julgamento, né? O que muitas pessoas fazem é julgar, né? Sem saber o que de fato está acontecendo com a pessoa, né? Então, vai lá. Isso mesmo. É o Alexandre Campos perguntando quando é hora de buscar uma ajuda profissional. Perfeito. Então, vamos falar essas duas coisas. O não julgamento, Carmen, ele é fundamental, né? É muito difícil, porque o ser humano julga o tempo todo. Mas também, como tudo na vida, é um treino. É treinar a empatia. Vamos colocar no lugar daquela pessoa. Será que isso é só frescura mesmo? Porque a gente ouve muito, né? É frescura ou é só uma tristeza. Então, não vamos julgar. Vamos ter um olhar acolhedor. Como nós podemos ajudar? Eu vou chegar aí na pergunta do Alexandre. Mas a gente pode ajudar como? Tendo diálogo, sabe? Diálogo aberto, acolhedor, seja com nossos filhos, seja com quem a gente vê que está passando por isso. Se aproximar, mostrar que você está ali. Porque muitas vezes essa pessoa não consegue falar, ela não vai querer ficar ali falando, porque ela não tem força, ela não consegue. Mas mostra que você conhece do tema, que você foi buscar informação e que você está ali para ajudar. Tá? Então, isso é um ponto super importante. Buscar recursos, de forma geral, que incentivem a saúde mental, práticas meditativas, atividade física, como a gente já falou. Claro que, se eu tenho um filho que está super depressivo, que está numa crise, eu não vou conseguir que esse menino vá jogar futebol, porque ele não tem força, ele não quer, não é nesse momento. Mas quando a gente percebe uma melhora, a gente precisa incentivar que a vida vá voltando. Isso eu sempre faço muito com os meus pacientes. Eu sei que está difícil, mas não deixe de fazer coisas que você fazia, mesmo que não seja da mesma frequência nem na mesma intensidade, mas procure começar e coloque uma rotina leve, uma rotina flexível.
mas a rotina é super importante. A gente ter a sensação de dever cumprido, de um objetivo atingido, faz muita diferença. Certo? Tratar a patologia de base que houver. Então, se é uma depressão, vamos tratar a depressão. E aí eu vou responder a pergunta: como identificar que é a hora da ajuda profissional? Primeira coisa, lembra que eu falei lá no começo, dei vários indicadores, vários critérios. Quando você percebe que eles estão frequentes e intensos e trazendo prejuízo, é hora de buscar ajuda profissional, tá? Muitas vezes a gente pode ser até mais conservador e não precisa esperar estar trazendo prejuízo. Ao menor sinal, começou a perceber que, putz, tem alguma coisa ali, não está normal. Conversa com o filho, conversa com a pessoa e oferece. Vamos fazer uma consulta? Vamos procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né? Se chega no psicólogo, o psicólogo tenta tratar ali com as técnicas, com o conhecimento que ele tem. E ele percebe que precisa sim de uma ajuda neuroquímica, que vai precisar de medicação, esse psicólogo vai encaminhar um psiquiatra, tá? Então, eu trabalho muito em parceria com psiquiatras e eu vejo o quanto isso é importante para os adolescentes, para os adultos. Então, hora de buscar ajuda profissional é mudanças bruscas, com intensidade e com uma frequência acima da média. Mesmo que ainda não esteja dando prejuízo, sabe? Que ainda esteja trazendo comprometimentos na vida dessa pessoa. Mas busca ajuda. Mesmo que você chegue lá e fale, não, isso é normal, tudo bem, você tentou. E aí, em casa, o nosso papel, como adulto de referência, ou como parceiro, não importa, é escutar, acolher, validar os sentimentos e se mostrar presente. Mesmo que você se sinta impotente, porque às vezes a gente fala, não estou conseguindo fazer nada, não tem problema, mas se mostre presente e valide, sabe? Não diga que isso não é nada, não diga, não, isso vai passar, é corpo mole, vamos, porque isso não ajuda as pessoas que estão passando por essa situação. É verdade. Acho que eu respondi a pergunta, né? Com certeza. Com certeza. Nossa, tá ruim aqui o som, Lúcio? Deu uma enroscada aqui, alguma coisa. Bom, Carol, tá muito bom isso aqui, né? É bastante informação. Eu acho que o pessoal que participou aqui, que tá ouvindo, tem muita coisa importante aí que a Carol falou e que realmente precisa de observar. Mas a gente já tá chegando no final, já estamos 8h23 aqui, 18h23, né? Passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Não é? Então, nós vamos finalizando, tá? Você faz as suas considerações finais e nós vamos encerrando aqui, porque foi muito rápido. Quem sabe uma próxima a gente continua, né, com Sim. outro tema, com outro assunto. Muito importante falar sobre tudo isso que foi dito pela Carol, esse tema que faz a gente refletir muito sobre a questão. Acho que a ansiedade foi um tema muito importante, né? E a gente olhar de uma maneira diferente. Então, Carol, suas considerações finais, a gente agradece muito a sua participação e vamos lá. Seu contato, né? Deixar seus contatos. Sim. Tá bom. Eu quero agradecer muito o convite de vocês, porque eu acho que a gente pode contribuir, nem que seja um pouquinho, né? Plantando uma sementinha da importância desse tema, independente de Setembro Amarelo, né? A gente já está em outubro. E Setembro Amarelo sejam todos os meses. Sim. Que todos os dias nós possamos estar atentos, estar com um olhar presente, né? Voltando a falar da qualidade de presença, enxergando o que está acontecendo ao nosso redor, com os nossos filhos, amigos, familiares, e que a gente possa estender esse olhar de prevenção à saúde mental, sabe? Para todos os dias do ano. Então, não vamos colocar um ponto final porque acabou o Setembro Amarelo.
Entramos num mês super importante agora, né? Campanha do Outubro Rosa. Sim. Então, vamos olhar para isso também. É prevenção, é importante conscientizar todos os tipos de doenças, sejam físicas, sejam mentais. A gente precisa estar sempre em busca do nosso bem-estar e da prevenção. Então, a minha mensagem é essa. Vamos estender aí essa conscientização, a prevenção para todo o resto aí do ano e buscar ajuda sempre que necessário. Obrigada, gente. Se vocês quiserem me encontrar no Instagram, eu tô @carolcampospsico, tá bom? E lá no Instagram tem todos os outros meus contatos. WhatsApp, site, vocês será um prazer ali também, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar que a gente vai conversando. Bacana. Então é no Instagram, @carolcampospsico. Isso. Bacana, muito bom. É isso aí, Carmen. Então, só finalizando aqui, a Mara Rejane mandando boa noite, ótimo programa, parabéns. Pessoal acompanhando junto com a gente. Da minha parte aqui já vou me despedindo, né? O Lúcio, não sei se quer falar alguma coisa, não teve nem tempo de dar um alô pra gente, né, Lúcio? Rapidinho assim, dar um alô pra nós. Tchau, tchau, pessoal. O programa foi excelente. E visite as páginas do Vivência, né? Indique os programas do Vivência, não tem só esse, tem outros programas, principalmente crianças do século XXI, tem programas excelentes, né? Valeu. Da minha parte também, um abração. Até a próxima semana. Então, quero agradecer a Carol, né? Sempre é bom, a Carol já veio aqui antes, e sempre muito aprendizado, né? A gente tem muita informação importante. E agradecer a todos os ouvintes que participaram, né, com as perguntas e tudo mais. Agradecer ao Lúcio, agradecer ao Marcelo, agradecer a todos da rádio. E lembrando que na semana que vem nós estaremos aqui com mais um programa Crianças do Século XXI. E bom final de semana para todo mundo e até a semana que vem. Tchau. Tchau, até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Carol, fica aí pra gente tirar foto, não sai ainda. Tá bom. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.